Bom dia, alunos do 8º ano. Hoje nós vamos corrigir os exercícios que eu enviei para vocês, né? Sobre tipos de predicados, tá bom? Então, vamos lá para a nossa lista de exercícios. Porque aqui é bom que incluiu todos os tipos de predicados, né? Acho que aí ajuda bastante, né? Então, vamos lá. A primeira oração. José chegou cansado. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Quero tirar isso aqui. José chegou cansado. Então, o meu predicado é chegou cansado, porque eu vou perguntar, né? Quem chegou cansado? José. Aí, para eu poder classificar esse predicado aqui, eu vou olhar. Chegou é um verbo de ação, então não vai ser predicado nominal, certo? E o que acontece? Cansado. Cansado não está completando o verbo chegou. Porque se eu falo José chegou, eu entendi, eu tenho o verbo intransitivo. Só que cansado é uma característica do José. Então aqui eu tenho um verbo de ação e uma característica. Eu tenho um verbo de ação e um predicativo do sujeito, que é José. Então, quando eu tenho dois núcleos, eu tenho um predicado. Vou colocar só o nome dele aqui, tá, gente? Verbo nominal, tá? Por que, professora, verbo nominal? Ele põe F. Por quê? Eu tenho um verbo intransitivo mais uma característica do sujeito. Eu tenho dois núcleos, um verbo de ação e uma característica, verbo nominal, ok? Não é difícil, né? O espetáculo foi emocionante. Vamos lá. Quem foi emocionante? O espetáculo. Então, o espetáculo é o meu sujeito. Vou destacar aqui o meu predicado. Foi emocionante. Foi emocionante. Foi. É uma ação? Não. É um estado, né? Emocionante é uma característica do meu sujeito, o espetáculo. Então, eu tenho verbo de ligação e predicativo do sujeito, que resulta num predicado nominal. Predicado nominal, marque. Vão marcando, gente, anotando ao lado. Tem verbo de ligação mais predicativo do sujeito, que nada mais é da característica do sujeito, tá? Aqui. Chove bastante na minha região. Quem chove bastante na minha região? Ninguém faz ação do verbo, né? Então, aqui o meu sujeito ele é inexistente. Chove bastante na minha região é o meu predicado, né? Quando eu tenho um sujeito inexistente, ou sujeito oculto, sujeito indeterminado, a oração toda é meu predicado. Aí, o que acontece? Chove é uma ação, é um fenômeno da natureza, né? E bastante é um adjunto adverbial de intensidade na minha região de lugar. Então, aqui eu tenho um verbo intransitivo mais os seus adjuntos. Quando eu tenho um verbo intransitivo, né, e os adjuntos adverbiais, eu tenho um predicado verbal, tá? É bem fácil de identificar aí. Tem um predicado verbal, ok? Então, vamos lá para o próximo. Não se esqueçam de identificar aí o predicado, tá? Destaquem com marca-texto. O próximo. O professor já corrigiu as provas. Quem já corrigiu as provas? O professor. Então, o professor é o meu sujeito. Tudo que fala a respeito do professor é o meu predicado. Então, vamos lá. Corrigir é uma ação. Então, eu já descarto o nominal. Fico em duas. Verbal ou verbo nominal. Ele já é um adjunto adverbial. Corrigiu o que? Olha a perguntinha que eu faço aqui. O que? As provas. Então, as provas está apenas completando um verbo transitivo direto, né? Então, aqui eu não tenho dois núcleos, eu tenho um núcleo só, que é o verbo, porque as provas completam esse verbo, então ele é um predicado verbal,
tá? Espero que vocês estejam recordando aí. Prenderam o ladrão. Quem prendeu o ladrão? Sabe dizer quem foi? Não, alguém. Eu não consigo identificar quem foi que fez essa ação. Então, o sujeito ele é indeterminado. Por que você está falando de sujeito? Bom a gente recordar também, né? Então, se o meu sujeito é indeterminado, prenderam o ladrão é o meu predicado. Prenderam é uma ação. Então, ele vai ser verbal ou verbo nominal. Será que ele tem dois núcleos? O ladrão é característica de alguma coisa, do sujeito, do objeto? Não. Então, o ladrão completa o meu verbo prender. Prenderam o quê? O ladrão. Então, aqui eu tenho um predicado verbal. Por quê? Ele completa o meu verbo transitivo direto, né? A palavra mais importante aqui é o meu verbo, tá bom? Mônica é muito simpática. Quem é muito simpática? Mônica. Então, é muito simpática é o meu predicado. Olha que legal. É o verbo ser, não indicação, né? Ele apenas liga, Mônica, uma característica dela que é muito simpática. Então, eu tenho verbo de ligação, mais a característica de muito simpática, ok? Então, eu tenho um predicado nominal. Viram como é fácil? Não é difícil, gente. Perdi minha caneta. Quem perdeu a caneta? Eu perdi. O eu não está aqui, então é sujeito oculto. Se é sujeito oculto, toda a minha oração é o meu predicado. Perdi minha caneta, é meu predicado. Perder. Vamos sempre, gente, para classificar o predicado, eu tenho que analisar o verbo. Perder é uma ação. Então, eu não posso dizer que ele é nominal. Então, ele é verbal ou verbo nominal. Perdi. Perdi o quê? Minha caneta. Minha caneta não é característica de nada, apenas completa o meu verbo transitivo direto, então ele é verbal. Fácil, né? Então, assim, para ser verbal, ele tem que ter um verbo de ação e seus complementos, né? Ou seus adjuntos adverbiais. Para ele ser verbo nominal, ele tem que ter um verbo de ação e uma característica. Fica a dica. Você acha minha caneta feia? Quem acha minha caneta feia? Você. Então, você é o sujeito, certo? Acha minha caneta feia vai ser todo o meu predicado. Agora vamos lá. Achar é uma ação, então descarto o nominal. Acha o quê? Minha caneta completa esse verbo, certo? Então, verbo transitivo direto, porque minha, né, é um pronome. Feia é característica de quem? Não é uma característica? Você ou da caneta? Quem é feia? É a caneta. Se a caneta é o meu objeto, ó, caneta é o meu objeto, certo? Porque completa o verbo acha. Então, feia é a característica da caneta. Que legal, né, professora? Se feia é característica da caneta, eu tenho aqui um predicado, verbo nominal. Professora, não entendi. Verbo nominal porque eu tenho um verbo de ação, que é o acha, e uma característica. No caso aqui, essa característica aqui é do objeto. Então, eu tenho o verbo nominal porque tenho o verbo de ação achar, mas um predicativo do objeto, que é feia, que é a característica da caneta. A caneta é o meu objeto direto, tá bom? Não é difícil, gente. Porque lembra que o verbo nominal, ele tem o predicativo do sujeito ou do objeto? No caso aqui, feia é predicativo do objeto minha caneta, né? Que é a caneta que é feia, não é você. Ok? É só ir com calma que vocês conseguem entender, tá? Que eu queria fazer flechinha, mas acho que não...
não dá muito certo não, né? Deixa eu ver aqui. Os excursionistas chegaram atrasados. Deixa eu ver aqui. Formas. Tem, né? Mas... ao contrário, não tem. Não é melhor não. Queria colocar aqui assim, ó. Minha caneta tá feia, sabe? Ó, nem é, ó. Isso que é feio, né? Ó. Pra vocês saberem por quê. Deixa assim. Vamos lá. Os excursionistas chegaram cansados. Quem chegou cansado? Os excursionistas. Então, os excursionistas é o meu sujeito. Chegaram cansados é o meu predicado. Vamos lá. Que tipo de predicado eu tenho aqui? Chegar é uma ação, certo? E cansados é uma característica. Então, eu já vou ter verbo nominal. Ele separa, a gente agora é junto e ele separa. Não adianta, né? Ó, pra você ver. Então, eu tenho o verbo nominal. Por quê, professora? De novo, explicando. Se eu falo os excursionistas chegaram, eu entendi. Cansado, então tem um núcleo de um verbo de ação. Cansados é característica do sujeito, então é um predicativo do sujeito. Então, quando eu tenho um verbo intransitivo, mais uma característica do sujeito, que é um predicativo do sujeito, eu tenho um verbo nominal. Tá vendo como é fácil? Aqui é verbo nominal porque eu tenho um verbo de ação e uma característica do objeto, que é a caneta, que é um predicativo do objeto. Tá? Bateram à porta. Quem bateu? Não sei, a porta estava fechada. Não sei, não consegui identificar. Então, o sujeito ele é indeterminado. Então, bateram à porta, tudo isso aqui é o meu predicado. Eu tenho o verbo de ação. Bateram onde, né? À porta, né? A porta, ele fica sendo bateram. Alguém bateu. Mas aonde? Na porta, né? Eu tenho, então, aqui um predicado verbal, porque eu não tenho aqui uma característica. Porta não é característica, né? Esse é um lugar, né? E bateram é o meu verbo, tá? Então, o verbo de ação, mais uma característica, mais um objeto, bateram aonde? Bateram à porta. Então, um verbo transitivo indireto com a sua objeto indireto. Estava irritado com as brincadeiras. Quem estava irritado com as brincadeiras? Eu estava irritado com as brincadeiras? Ou ele estava irritado com as brincadeiras? Né? Então, sujeito oculto. Ele estava irritado com as brincadeiras. Então, tudo isso daqui vai ser o meu predicado, tá? Estava é um estado que o sujeito se encontra, né? Ele estava irritado. Ou eu estava irritado, também não, né? O verbo estava indica o estado que o sujeito se encontra. Irritado é uma característica do sujeito. Então, eu tenho verbo de ligação mais uma característica do sujeito. Então, eu tenho um predicado nominal, tá? Então, percebam aqui que é analisar o verbo e o que vem depois dele, tá bom? Compareceram todos atrasados da reunião. Compareceram. Quem foi que compareceu? Alguém, os homens, mulheres, eu não sei. Sujeito indeterminado. Então, se o meu sujeito é indeterminado, toda a minha oração vai ser o meu predicado. Vamos lá. Então, compareceram. Quem compareceu? Alguém. Todos compareceram. De novo, compareceram todos atrasados da reunião. Quem compareceu atrasado da reunião? Todos. Então, desculpa, gente, ó, errei aqui. Todos é o meu sujeito. Vamos tirar. Ele fica meio, né? O sujeito é aqui, ó. Todos compareceram atrasados à reunião. Professora, todos aqui, ó.
tá? Ele tá no meio, o sujeito. Então, compareceram, atrasados à reunião, meu predicado. Então, vamos colocar ele na ordem direta para a gente poder analisar, que fica mais fácil. Ó, vou colocar aqui embaixo. Todos compareceram, atrasados à reunião. É mais fácil da gente identificar, tá? Só para vocês. Não precisam, eu fiz só para vocês entenderem melhor. Então, se o sujeito é todos, eu vou colocar aqui em negrito, em vermelho para nossa resposta. Então, ó, compareceram é uma ação. Atrasados é uma característica de todos. Então, eu tenho o verbo de ação, mais uma característica do sujeito. Então, eu tenho o predicado, verbo, nominal, tá? Então, eu tenho um predicado verbo nominal, porque o sujeito todos, né, que ele está aqui no meio, o professor já está falando errado para vocês, você vai assim, né, olha o verbo já foi no indeterminado, mas ó, todos é o nosso sujeito simples, e compareceram atrasados da reunião, verbo nominal, porque eu tenho o verbo de ação, comparecer e atrasados, que é característica de todos. Fica a dica, então, quando o verbo estiver intercalado, né, quando o sujeito estiver no meio da oração, na ordem inversa, façam, né? Coloque na ordem direta que fica mais fácil para você analisar. Come-se com fartura em casa. Agora sim o sujeito ele é indeterminado, porque eu não sei dizer quem é que come. Alguém come, né? Aí, come-se é o meu predicado, é um verbo de ação. Come-se com fartura. Come-se o quê? Com o quê? Com fartura em casa. Então, aqui eu não tenho nenhuma característica. O meu predicado, ele é verbal. Ok? O menino abriu a porta ansioso. Deixa eu deixar no espaço que é melhor. O menino abriu a porta ansioso. Quem abriu a porta ansioso? O menino. Então, abriu a porta ansioso é o meu predicado. Vamos lá, abriu uma ação. Abriu o quê? A porta. A porta completa o meu verbo, objeto direto. Ansioso é uma característica, né? Da porta do menino. A porta ansioso? Não. Quem está ansioso? O menino. Então, eu tenho o verbo de ação mais uma característica do sujeito. Então, eu tenho o predicado, verbo, nominal de novo. Ok? Bem facinho. Cresceram bastante aquelas árvores. Olha aí. Quem cresceu bastante? Aquelas árvores. Ó, meu sujeito na ordem inversa. Então, cresceram bastante o meu predicado, aquelas árvores é o meu sujeito. Vamos colocá-las, aquelas árvores cresceram bastante, ó. Coloco na ordem direta para vocês verem. Eu tenho um verbo de ação? Tenho. Eu tenho... Aquelas árvores cresceram. Se eu ler até aqui eu entendo. Então, é um verbo intransitivo, bastante é um adjunto adverbial. Então, eu tenho um predicado verbal, né? Porque eu tenho só um verbo intransitivo e não tenho característica. Então, é verbal, que o núcleo é o próprio verbo. O ônibus saiu atrasado. Quem saiu atrasado? O ônibus. Então, saiu atrasado é o meu predicado. Saiu uma ação. Então, o ônibus saiu, eu entendi, verbo intransitivo. Atrasado é uma característica do ônibus. Então, eu tenho um verbo nominal. Porque verbo de ação e uma característica do predicativo do sujeito, né? Uma característica do ônibus, que é o sujeito. Anoiteceu. Olha, quem anoiteceu? Ninguém anoitece no ser à noite. É um verbo impessoal, né? Então, ele é verbal, não tem mais nada para dizer, né? Anoiteceu, choveu, trovejou. Toda oração vai ser o seu predicado e ele é verbal porque exprime uma ação, um fenômeno da natureza. Uma pegadinha, já coloquei esse prova e tem aluno que errou. Chegaram os filhos da vizinha. Quem foi que chegou? Os filhos da vizinha. Então, os filhos da vizinha é o meu sujeito, tá na ordem
Não é para grifar ele, né? Os filhos da vizinha é o meu sujeito, então vamos deixar ele aqui mesmo. Chegaram, que é o meu predicado. Vamos colocá-los aqui na ordem direta para eu analisar. Os filhos da vizinha chegaram. Então, os filhos da vizinha chegaram, ele é o sujeito, não deixar ele pretinho mesmo, chegaram, é o meu predicado. Chegaram, é uma ação, não tem nada além, então, se é ação, ele é verbal, o núcleo é a palavra mais importante. Não tem o que pensar, né? Os filhos da vizinha saíram, verbal. Caíram, verbal. Crê-se em Deus. Quem crê? Alguém crê em Deus. Então, sujeito indeterminado. Toda a minha oração é o meu predicado. Verbal também. Por quê? Crê-se. Crê-se em quê? Em Deus. Então, é o verbo, né? Transitivo e indireto, que vem marcado por uma preposição aqui, tá? Não tem muito o que falar, muito facinho esses, né? Todos ficaram quietos. Quem ficou quietos? Todos. Então, todos é o meu sujeito simples. Ficaram quietos é o meu predicado. Fácil esse predicado, né? Porque ficaram é um verbo de ligação, quietos é uma característica do sujeito. Então, sempre quando eu tenho isso, né? Todos ficaram quietos, uma característica, eu tenho um predicado nominal. Por quê? Verbo de ligação e quietos é um predicativo do sujeito. Tá? Magda abriu o pacote surpresa. Quem abriu o pacote surpresa? Magda. Então, Magda no sujeito. Abriu o pacote surpresa no predicado. Agora vamos lá. Abrir é uma ação. Então, não é nominal. Abriu o quê? O pacote. Então, o pacote completa essa ação. Surpresa é uma característica. Então, eu tenho uma ação, um verbo de ação e uma característica de quem? De Magda. Então, essa característica aqui em um verbo de ação, eu tenho um predicado, são dois núcleos, verbo nominal. Então, sempre que houver um verbo de ação e uma característica, sinal que eu tenho dois núcleos, então do verbo e do nome. Por isso, verbo nominal. Fácil, não? O filme é impróprio a menor de 18 anos. Quem é impróprio a menor de 18 anos? O filme. Então, tudo isso aqui é o meu predicado, certo? É um verbo de ligação? Sim. Impróprio é uma característica do filme? Sim. Então, eu tenho um predicado nominal, porque tem o verbo ser, que é um verbo de ligação, e impróprio, que é uma característica do meu sujeito. Então, por isso, eu tenho um predicado nominal. Tá? A taxa de mortalidade infantil está elevada. Quem está elevada? A taxa de mortalidade infantil. Então, tudo isso aqui é o meu sujeito. Está elevada é o meu predicado. Vamos grifar. Está é um verbo de ligação. Elevada é um predicativo do sujeito. Por quê? É uma característica da taxa de mortalidade. Então, quando eu tenho um predicado nominal, eu vou ter um verbo de ligação e uma característica do sujeito. É o mesmo caso da oração acima, né? A chuva cai fina. Quem cai fina? A chuva. Então, cai fina é o meu predicado. A chuva cai. Eu entendi. Fina é uma característica. Característica de quem? Da chuva. Então, eu tenho um verbo, uma característica. Então, eu tenho dois núcleos. Eu tenho um predicado, verbo nominal, né? Porque cai, eu entendi, a chuva cai. Né? Então, o verbo intransitivo não precisava do fino, mas eu coloquei. É uma característica da chuva. Então, eu tenho dois núcleos, verbo nominal. Choveu garrafa vazia lá de cima. O que choveu lá de cima? Garrafa vazia. Ó, então, garrafa vazia é o meu sujeito. Então, choveu lá de cima é o meu predicado. Então, vamos colocá-la
garrafa, vou colocar na ordem direta, vazia, choveu lá de cima. Percebem que aqui nós não estamos falando do verbo como ação, como fenômeno da natureza. Então, não é sujeito, oração sem sujeito, né? Tem que tomar cuidado com isso, tá? Que choveu lá de cima foi garrafa, não foi a chuva, né? Não foi um fenômeno da natureza. Então, o que choveu lá de cima, garrafa vazia. Então, choveu lá de cima é o meu predicado, né? Coloco na ordem direta só para vocês verem. Choveu é um verbo de ação. Lá de cima são adjuntos desses verbos, né? Porque eu falo garrafa vazia, choveu. Lá de cima são adjuntos adverbiais. Então, eu tenho um predicado verbal porque lá de cima não é característica nenhuma, de nada, tá? Trovejou muito. Quem trovejou muito? Ninguém troveja no seu, né? Trovão mesmo. Então, trovejou muito. Tudo isso é o meu predicado verbal. Lembra que eu falei para vocês? Quando eu tenho um verbo que exprime a ação da natureza, predicado verbal, tá? Então, o verbo intransitivo trovejou. E muito é o meu adjunto adverbial de intensidade. Ele criou um bom enredo para a história. Quem criou um bom enredo para a história? Ele. Então, aqui, criou um bom enredo para a história é o meu predicado. Criar é uma ação, um bom enredo. Ele criou o quê? Um bom enredo. Verbo transitivo direto. Para quem? Para a história. Aqui eu tenho o verbo bitransitivo, né? Um bom enredo, objeto direto. Para a história, objeto indireto. Então, ele é verbal. Tá? Que eu não tenho característica assim, mas no verbo de ação. Jovens optaram por uma vida mais saudável. Quem optou por uma vida mais saudável? Jovens. Então, optaram por uma vida mais saudável é o meu predicado. Optaram por quê? Por uma vida mais saudável é característica de quê? De vida. Então, ele é um verbo. Opa, nossa, bem. Verbo nominal, tá? Porque os jovens optaram. Optaram por quê? Por uma vida o quê? Mais saudável. Que optar mais saudável não é. Então, mais saudável é característica de vida, que é o meu objeto. Então, mais saudável fica sendo o meu predicativo do objeto. Então, verbo nominal. E a nossa última, o eclipse total do Sol começa às 8 horas. Quem começa às 8 horas? O eclipse total do Sol. Então, começa às 8 horas é o meu predicado. Eu tenho uma ação e mais nada, então ele é verbal. Por quê? Começa. Às 8 horas é um adjunto adverbial, né? De tempo. Que o adjunto total começa. Que horas? Às 8 horas. Então, verbal. Ok? Então, olha, 30 frases. E eu acho que deu para entender um pouquinho, né? Eu quero que vocês marquem para mim os exercícios que vocês tiveram dúvidas, né? Por que dessa resposta que eu dei? Para na aula remota vocês, né, levem e eu tiro essas dúvidas de vocês, tá? Para que eu possa estar tirando as dúvidas de vocês, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham, né, acertado o maior número possível, porque é revisão, não é matéria nova. Então, até a nossa próxima aula.